Bom, para me apresentar, eu sempre gosto de me apresentar com uma canção. E aí essa canção pega e fala assim: Olha, quem me guia são os ventos de Oiá. Olha, quem me guia são os ventos de Oiá. Na paz de Oxalá, Epababá. Ora e Oxum não me deixa fraquejar. Bradô, 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 Xangô. Cabecele, caú, caú. Bradô, 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 Xangô. Cabecele, caú, caú. O rio que dá no mar, Iemanjá, Odoiá. Aquele que corre na mata, Oxóssi, meu pai caçador. O quero, o quem foge ao ferro no tempo e faz de mim vencedor. Ogum, 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 Ogum e Ogum, 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 Ogum. Laroê, 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 Mojubá, Mojubá, Mojubá. Exu não pode faltar. Laroê, 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 Mojubá, Mojubá, Mojubá. Exu não pode faltar. Agô. Então eu sou Paulo Henrique Santana. Paulo Henrique Santana Mendes. Em arte, Paulo Henrique Santana. Eu sou cria do Grajaú desde sempre. Eu nasci no Sucupira, que é uma favela que tem na Belmira Marim. Aos 6 anos de idade eu fui para a divisa do Jardim Gaivotas com o Cantinho do Céu, quando tudo era mato ainda. Hoje em dia é uma metrópole, um bairro gigante. Sou nascido e criado ali por volta dos meus 12, 13 anos de idade. Eu passei um período fora dali, que eu fui morar no outro bairro rural, lá da Zona Sul, que é o Chácara Santo Amaro. E depois retornei de novo para esse lugar de origem. Hoje em dia moro no bairro vizinho, né, casado com a Janaína. Moro no bairro vizinho, que é o Parque Residencial dos Lagos. Para nós, o sempre é Lago Azul. E então toda essa geografia de onde eu estou é de onde parte a minha construção artística. Então tudo que eu fiz e faço enquanto arte até hoje sempre foram as minhas traduções enquanto ser humano, enquanto pessoa, nesse território, né? Então os espetáculos surgem desse lugar, inclusive hoje dando pra gente, né, como o grupo de teatro que eu tenho, que é o Grupo Identidade Oculta, que nós fundamos no Céu Navegantes lá em 2005. Ao longo desse processo todo, hoje em dia a gente entende que o nosso trabalho permeia para um lugar chamado Pedagogia do Pertencimento. É a partir dessa pedagogia do pertencimento que os nossos processos artísticos se desdobram. Então acho que é um pouco isso. Hoje, o Grupo Identidade Oculta integra uma associação cultural Cafundós. É o nome dessa associação que a gente faz parte. Essa associação é a junção de um grupo de teatro com um espaço cultural, sobretudo com pessoas da capoeira que estão dentro desse espaço cultural, que é o Espaço Cultural Casuá. A história é muito longa, então são muitos rios que se encontram, né? Mas assim, história número 1, Grupo Identidade Oculta. Então esse grupo que surge em 2005 a partir de uma política pública chamada Teatro Vocacional, né? Sempre importante enfatizar o movimento das políticas públicas e onde eles desagam ao longo do processo, ao longo dos anos, né? Então ali, um grupo de teatro que surgiu. E até uma curiosidade, hoje eu estava vindo para cá, eu encontrei meu primeiro professor de teatro na Estação Butantã, Ipojucan Pereira. Foi o primeiro orientador que a gente teve lá, ele e o Sidney Caria. Engraçado hoje estar aqui falando de tudo isso, agora eu tô aqui pensando nos encontros e ter encontrado o Popô hoje, que a gente chama de Popô. Professor da USP há muitos anos, no Departamento de Artes Cênicas e tal. Enfim, então, lá em 2005, com orientação do Sidney Caria, do Ipojucan Pereira, um grupo de muitos jovens, lá na quebrada do Cantinho do Céu, né? Quando chega uma estrutura como aquela, com teatro, com luz, com palco, com sala multiuso, com piscina, com estúdios, um monte de coisa dentro da quebrada, surgem muitas possibilidades. E entre essas possibilidades faz com que uma galera consiga estar olhando para outras perspectivas da vida. Eu, particularmente, tenho uma história com teatro, que eu comecei... A primeira peça de teatro que eu assisto na vida é com 10 anos de idade, no Sesc Interlagos. Quando eu assisto aquela peça, eu falo, nossa, quero fazer isso pro resto da minha vida, né? E aí, quando chega o teatro vocacional, quando eu tô com 19 anos, né?
Então, 9 anos do caminho, uma criança que passou pela infância, passou pela adolescência, deixando a possibilidade da arte, né, frutificar na vida, né? E aí é quando chega o vocacional, entro pro programa vocacional com uma galera, e nesse processo todo, ao longo dos anos, a gente forma um grupo de teatro, que é o Grupo Identidade Oculta. E aí é um grupo que, independente da presença de artistas orientadores ou não, né, independente de mais uma outra política pública estar acontecendo, esse grupo se fortaleceu e seguiu desenvolvendo a sua pesquisa e o seu trabalho, né, até que chega lá no ano de 2000, a gente está em 2023, eu já estou perdendo o rastro do tempo hoje em dia enquanto anos, mas lá em 2018, exatamente, 2017, 2018, eu e Janaína, enquanto grupo de teatro, grupo Identidade Oculta, recebemos um colega que era amigo de uma amiga, que foi assistir os trabalhos, e aí ele uma hora pega e fala, olha, queria muito ajudar vocês, queria muito poder fazer alguma coisa por vocês, sou advogado, não sei o que, tarará, tem um escritório lá no Brooklyn, na Berrine. A gente falou, mano, Brooklyn, Berrine, o cara é estourado, vamos nós. Então a gente foi com uma pastinha de necessidades. Quando a gente chega pra trocar ideia com ele, ele fala, mano, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho conhecimento. E eu acho que talvez seria interessante vocês terem uma associação cultural. E aí ele explana pra gente um pouco essa ideia da associação. Então eu e Janaína saímos dessa conversa com ele, maturando na cabeça como a gente fortaleceria essa ideia de uma associação. Dentro desse processo, a gente olha para o lado e fala, bom, temos nós como grupo de teatro, os integrantes do nosso grupo de teatro, que naquele momento tinha a Aline Alves, a Liliane Rodrigues e o Frank Oliveira. Falamos, bom, já somos 5 pessoas. Dentro das pesquisas que eu fui fazer naquela época, aparecia lá que tinham que ter pelo menos 10 pessoas para constituir uma associação. Falei, bom, quem vão ser as outras 5, 9 pessoas? E a gente olha para um lado, olha para o outro, muitos coletivos no entorno e tudo mais, mas com quem a gente tinha uma afinidade ideológica diretamente, era com o pessoal do Casuá, sobretudo com Alan Zaz, que é um contramestre da capoeira, que transformou a casa dele num espaço cultural. E aí a gente pega e fala, mano, é o Alan, vamos chamar o Alan para trocar uma ideia, para ver se ele topa tá nesse rolê com a gente. Nisso já estavam rolando várias parcerias com o Alan, né? Já tinha levado o espetáculo Histórias do Velho Batista para lá, para ele levar os alunos da escola para assistirem, etc. E aí, conversa vai, conversa vem, ele falou, mano, da hora, mas eu não sou sozinho aqui, eu tenho uma outra galera comigo, e ele fala de outras pessoas que estão com ele ali no Casuá, que poderiam integrar essa associação. E aí a gente começa a trocar ideia juntos para maturar que possibilidades são essas, como elaborar um estatuto, essas coisas todas. Então, hoje, esses dois grupos, embora tenham os seus afazeres artísticos individuais, e cada indivíduo tem os seus fazeres também, somos um coletivo que juntos formamos essa associação, que tendo um CNPJ nos facilita outras possibilidades, né? De fazer os recursos chegarem, de fortalecer as coisas, né? E aí nisso fortalecer outras parceiras e parceiros que estão em volta da gente, para que os recursos possam chegar também. Então é isso, hoje em dia nós temos essa Associação Cultural Cafundós, propositalmente chamada Cafundós, para reforçar e ressignificar o lugar do Cafundós, né? Porque sempre teve a coisa, Cafundé é muito longe, é lá. E a gente, não, somos longe mesmo. Daqui da USP para onde eu moro, a gente leva de busão transporte público 2 horas e 45. Então é longe mesmo. E é desse lugar onde é distante que vem a nossa potência. É desse lugar de onde a gente está geograficamente na beira da represa, que atravessando a gente chega em Diadema, né? É nesse lugar que é a distância do Cafundós mesmo que surge esse pertencimento nosso e a construção artística a partir desse lugar. Nessa associação, nós todo mundo é educador. Todos nós somos. Então todos nós trabalhamos diretamente com crianças, né? Poxa, nossa, são muitas histórias com crianças. Mas eu acho que talvez a mais recente, que agora acabou de acontecer, que me passa aqui pela cabeça, foi no mês de dezembro de 2022. A gente estava fazendo uma circulação com o espetáculo Calunga Grande, Rios de Sangue e Corpos Negros Jogados ao Mar. E já estava no final do ano letivo na escola. Então quando a gente chega lá, tinha um público da turminha de 4, 5, 6 anos.
E aí a gente falou, mano, como a gente vai apresentar um espetáculo para essa molecadinha, né? Nessa idade. O que aconteceu foi que ali, de última hora, claro que existem coisas que nos atravessam, no sentido de falta de comunicação entre gestão e tal, né? Para dizer quem vai estar lá, né? De última hora a gente já pegou de surpresa, mas a gente fez uma adaptação do espetáculo. Então, um espetáculo que tem uma linguagem um pouco mais densa, né? Uma linguagem que ela tá mais voltada aí para uma galera a partir dos 12 anos de idade, né? A gente falou, não, vamos ter que readequar, e aí como a gente vai fazer? E aí foi maravilhoso porque nesse dia a gente tem uma atriz convidada, que é a Loi Lima, e ela é palhaça, faz parte do Doutores da Alegria, agora, atualmente, né? Integra o elenco do Doutores da Alegria nos hospitais. E aí foi maravilhoso, porque aí ela conseguiu trazer a palhaça pra cena, de um espetáculo que não existe, né? E a gente falou, nossa, que da hora, né? Porque você vê cada um com as suas aptidões, né? Com as suas, que tem os seus trabalhos, né? Pós-infâncias, com as infancionices, e aí poder readequar o espetáculo para agregar essa molecada. Mas também tem uma coisa que, assim, particularmente tem uma contação de história, que eu já faço há 8 anos, então, e ela é especificamente para crianças, né? Então já aconteceu várias situações. Já aconteceu coisa da gente de eu estar fazendo a contação de história ali no espaço CITA, que é o Centro das Artes Integradas, fica ali no Campo Limpo. Não sei se eu traduzi bem a sigla, mas é o CITA. Tem a Praça do Campo Limpo e tem ali o CITA, que é uma ocupação de coletivos que ocuparam o espaço ali, ao lado do CAPES infantil, que tem ali também. E aí, quando eu fui fazer a contação de história pro pessoal que estava na praça, o pessoal que estava circulando, teve um menininho que chegou primeiro e ele ficou ali o tempo todo, e quando terminou a contação de história, ele falou, eu quero contar história também. Eu falei, você quer contar mesmo? Ele falou, quero. Aí eu peguei o meu chapéu, coloquei nele, peguei o microfone lapela, coloquei nele e coloquei ele sentadinho na cadeira para contar a história. Então ele pegou um dos livros que eu uso e começou a ler a história e começou a contar a história, né? Nesse processo todo que eu conto história de já 8, quase 10 anos já, foi a primeira vez que uma criança tomou essa frente, assim, de tipo, eu também quero contar a história, né? Então foi muito legal. E aí a gente tem, nas individualidades, né, nos nossos outros trampos, todo mundo trampa com criança, trabalho com criança também em CAPES, trabalho em saúde mental, né, o Alan dá aula na escola pública, a Janaína dá aula no PIA, a Lili dá oficina, né, o Fernando é professor também. Então tem uma galera e todo mundo, que são os integrantes hoje da associação, né, todo mundo tem esses corres por fora também, então essa coisa de ser permeado e pelas crianças tá sempre dentro desse nosso corre, saca? São 10 anos só da contação de história, mas ao todo, eu tô com 30, vou fazer 37, vou fazer 37. Eu tô na arte há 24 anos, né? Entre samba, todas as outras coisas que eu já fiz. Hoje em dia, eu tenho a consciência de uma coisa que eu sempre fiz ao longo do processo. Quando eu digo lá, né, que hoje o Grupo Identidade Oculta tem um entendimento de que a gente parte da pedagogia do pertencimento, né, desse nosso trabalho a partir desse lugar. Dentro disso, uma coisa que para mim ela é o horizonte da construção artística daqui para frente, é fazer com que a arte que a gente produz, a arte que eu produzo com essas pessoas que estão junto comigo, seja um recurso de entendimento e pertencimento da população negra sobre a negritude que rege a vida da gente. A gente tem entendido lá, enquanto pessoas periféricas, o quanto tem gente da quebrada que não despertou ainda para isso. Não despertou para o olhar de si mesmo enquanto pessoa preta, enquanto pessoa... E até mesmo de pertencer enquanto periferia. A gente vê muita gente passando uma vida inteira na periferia querendo ir embora dela. E eu acho que tudo bem, eu acho da hora a gente cruzar outras pontes, outros rolês, alcançar outras coisas, né? Mas que isso não seja por um lugar da dor, né? Do querer fugir o quanto antes dali. Mas sim de que eu sou daqui, eu pertenço daqui, eu quero ir por umas outras coisas, mas eu também quero retornar depois, quero fazer outros processos, né? Mas isso daí já fica na conta do outro, né? Na minha conta, eu acho que o que tem é esse lugar de... cada vez mais ser atravessado por esse pertencimento preto, né, por essa negritude, fazer com que essa negritude seja um processo de emancipação das pessoas, né, que seja um processo de autoconhecimento, de pertencimento e de construção de si a partir dessa perspectiva, né, e por um lugar, sobretudo, que valorize, né, que valorize a nossa construção enquanto indivíduo.
né? Que a gente possa andar com os nossos fios de conta na rua, que a gente possa olhar e reconhecer os signos que são nossos, que está aí na arquitetura, que está na construção dos espaços, né? Quanto a Dínkara tem pela cidade que as pessoas não conhecem, né? Então, potencializar esse olhar, né? Das pessoas olharem e falarem, nossa história tá construída aqui, nesse prédio, né? Nisso aqui, naquilo acolá e tal. Então, acho que talvez o meu desejo daqui para frente seja, a partir dessa identificação, fazer com que outras pessoas se identifiquem, construir a partir desse olhar. Eu não sei se a palavra afrocentrada é uma boa palavra, e eu não sei se ela dá conta do que é o que eu estou querendo, mas o que eu sei é que eu não quero perder isso de vista. Teve uma época que eu fiz um curso com Zé Fernando na EAD, Zé Fernando Peixoto, eu acho, que é professor lá. E uma hora no curso ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, olha, quando uma pessoa preta entra no palco, o público passa os primeiros de 3 a 5 minutos perguntando para si mesmo como aquela pessoa chegou ali. Você não vê o personagem. Você vê uma pessoa preta fazendo e você se pergunta como aquela pessoa preta conseguiu. O público vai levar de 3 a 5 minutos para entrar na história. Para entender que sim é um ator. Que sim, existe potência para fazer aquilo, né? E isso faz muito sentido, né? Então, como a gente conseguir fazer dentro desse pertencimento todo, daqui a um tempo a gente ser visto só como ser humano, né? As pessoas querem muito usar esse recurso de todo mundo é humano, para não fazer um discurso e um debate concreto, real, sobre o que nos abate enquanto povo brasileiro, dentro dessa negritude toda, né? Mas eu quero muito que a gente possa andar na rua sem ser alvo, né? Fazer com que as nossas pretinhas e os nossos pretinhos possam só ser pessoas, só crianças, né? Mas a gente sabe que para isso acontecer tem que ter um processo árduo de pertencimento, de entendimento dessa perspectiva, para depois, lá futuramente, a gente conseguir dar esse próximo passo, né?